Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre limpeza de ambiente, limpeza energética de ambiente. Formas simples, rápidas e fáceis da gente limpar o ambiente para que a gente possa tirar uma das camadas que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia, né? Um ambiente limpo, energeticamente, espiritualmente, é uma das melhores coisas que a gente pode garantir para o nosso dia a dia, tá? Então, primeira coisa, assim, como é que eu sei que eu preciso limpar o ambiente? Sabe, para você saber quando você precisa limpar o ambiente, você precisa também entender sua intuição, né? Principalmente a intuição vai dizer pra gente. Sabe quando você entra no ambiente que rolou uma briga, ou que rolou um estresse, às vezes você nem sabia que rolou uma briga, um estresse, mas você fala, nossa, tem alguma coisa esquisita aqui? Então, é, geralmente no ambiente que precisa de limpeza, você não sai daquele ambiente se sentindo bem, você não sai daquele ambiente se sentindo relaxado, tranquilo, né? Você sai daquele ambiente um pouco mais preocupado, talvez sentindo que alguma coisa precisa mudar ou que teu corpo está diferente, né? É, Por que isso acontece? Basicamente porque os ambientes eles acumulam energia. E essas energias que eles acumulam, eles são de conflito, energia de doença, energia de emoções intensas, energia de visita. Sim, as visitas que passam em casa, muito cliente, espaço terapêutico. Eu tô limpando meu espaço terapêutico assim toda hora, porque passa muita gente, né? É uma rotina pesada. E aí tem um ponto que é importante a gente lembrar que a nossa limpeza de ambiente também tem que acontecer logo depois que a gente mesmo passou muito tempo preocupado com alguma coisa, por exemplo. Né? Vamos supor que eu estou umas 2 noites pensando num problema. Tudo que você tem de mais carregado geralmente influencia o ambiente. Por que isso influencia o ambiente? Porque nós somos manifestações energéticas e tudo que a gente tem também é manifestação energética. E a partir disso, a gente precisa. O que a gente está sentindo e como a gente está se manifesta nas nossas coisas e aquilo também se manifesta na gente. Né? Tem um estudo espiritual muito legal, que eu vou trazer aqui só uns pontos, mas sobre elos espirituais. E como a gente tem elo espiritual ligado a todo mundo que a gente conhece, a algumas pessoas que a gente não conhece e aos nossos objetos, nossa casa, né? As nossas roupas ficam muito com a nossa energia. Então hoje eu vou trazer para vocês 3 ferramentas bem práticas para a gente limpar isso, tá? Do mais simples até um pouco mais profundo. Vamos lá? Então vamos começar. Acho que a primeira parte que eu vou trazer para vocês é incenso e defumação. Incenso e defumação eu uso muito. As 3 que eu trouxe são as que eu mais utilizo. Eu não vou falar, por exemplo, sobre outras práticas mais religiosas. Eu vou trazer práticas básicas para quem não quer também se aprofundar muito em religião, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre incenso e defumação, a gente está falando de uma prática que ela é usada há muitos e muitos anos por diversas culturas, né? Não até por misticismo mesmo, são práticas mesmo. Eles consideravam, vamos chamar isso de uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Por quê? Eles entendem, as culturas mais antigas, eles vão entender que a fumaça ela vai agir como se fosse um varredor de vibrações, como se fosse uma vassourinha de vibrações. E eles vão tirando as vibrações mais densas e vão trazendo uma renovação para o nosso campo energético. Isso, gente, é utilizado há muitos e muitos anos, né? Então, assim, até a Igreja Católica trabalha com defumação, né? Se você for pensar. A defumação, ela é importante, por exemplo, como é que eu limpo aqui meu espaço? Eu utilizo muito defumadores, mas eu utilizo um defumador que ele é bem raiz, assim, ele é bem legal. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Eu tenho um defumador que eu compro que ele é simples, é um baldezinho assim, que eu ponho algodão embaixo e eu acendo e coloco o incenso em cima. E aí eu ponho fogo no algodão e ele vai queimando todo o incenso, assim. Então,
enche de fumaça, mas dá aquela limpada geral. Assim, toda vez que eu acendo, sinto que o ambiente está bom, assim, sabe? Que o ambiente está renovado. E aí eu faço as minhas práticas junto com isso, assim, fica muito legal. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente fazer. Vamos falar, caso você não faça essa defumação um pouco maior, você compra aqueles defumadorzinhos também, ou você gosta de incenso, né? Então, daqui a pouco eu falo alguns incensos aqui, alguns nomes de incenso. Mas você trazer alguns incensos também ajudou muito. E aí, falando de incenso, tem uma coisa que a gente precisa. Eu preciso falar assim. Eu vejo que tem muita gente que acende incenso, faz defumação e fecha a janela. Porque eu gosto do cheiro. É o oposto, tá? Incenso e defumação é de janela aberta, né? Você não deve fechar. Por quê? Como eu falei, é a varredura, é a limpeza, né? Então você está eliminando, você está tirando de dentro para fora. E tem também essa direção que a gente tem que pensar. Por quê? Se você faz de dentro para fora, você está expulsando a energia que está estagnada. Agora, se você acende o incenso de fora para dentro, é como se você estivesse trazendo energia para dentro de casa. Também, e aí vai de você, do que tipo de coisa que você quer trazer, né? Se você mora no campo, se você mora em lugares abertos, na praia, é muito legal você acender um incenso fora de casa com a janela aberta para a fumacinha entrar de fora para dentro. Aqui em São Paulo dá para fazer? Dá, mas eu aqui em São Paulo eu geralmente faço de dentro para fora, limpeza de dentro para fora, como se eu estivesse jogando toda a sujeira, né? Dia de faxina, faz aquela limpada, né? Então, só repassando, sempre com janela aberta, a energia precisa sair, a energia tem que ser eliminada aqui do ambiente, certo? E aí, quais que a gente pode considerar como os principais para limpeza, né? Trazer uns nomes aqui de incenso que são muito bons. Você pode comprar aquele bastãozinho de sálvia, né? Sálvia branca, para uma purificação um pouco mais intensa. Você pode colocar palo santo também. E aí, palo santo, você pode acender incenso de palo santo, você pode acender incenso de. Você pode acender o palo santo, a madeirinha, né? Ele é bem leve, ele é bem. O palo, só repassando, né? A sálvia branca, ela vai trazer purificação intensa. Então, por exemplo, eu estou de mudança para um lugar novo, ou aconteceu alguma coisa bem pesada nesse ambiente, aí você usa a sálvia branca. Agora, se você vai para o palo santo, ele é uma limpezinha um pouco mais leve. Ele é bom, por exemplo, para caso você queira, logo depois de um conflito, você acende e faz uma limpezinha de palo santo, para algum recomeço, para alguma... Como eu posso explicar? Para alguma prática, logo depois, por exemplo, atender um cliente, já entre um cliente e outro, né? Você não precisava limpar tudo, acende um incensinho de palo santo. A gente tem o sândalo também. O sândalo ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer conexão espiritual. A arruda é muito legal, gente. O cheiro da arruda ele traz muita proteção e firmeza energética. Então, dentro desses, né? Acho que todos eles ajudam a gente a se localizar, a gente a se encontrar, ajudam a purificar também. Mas uma coisa que eu queria trazer, e eu acho que para os 3 pontos aqui, é sempre a gente lembrar da intenção, né? Muitas vezes a gente se coloca como vítima da vida, ou como, eu preciso muita limpeza porque está todo mundo com inveja de mim. A gente tem que ficar muito atento com o que a gente considera também, né? Eu até converso com os meus amigos um pouco disso, assim. Muita gente me pergunta, eu consigo limpar a inveja? Gente, tem inveja tem de monte, assim. Mas será que a gente também é tudo isso para todo mundo estar com inveja da gente? Será que a gente não faz um reflexo disso, do que os outros estão sentindo ou que a gente está sentindo em cima dos outros? Então, quando a gente for limpar esses sentimentos, pede para limpar também com incenso, também a gente limpar, né? Não só o ambiente, para limpar o ambiente, limpar a gente também, que esses sentimentos vão embora da gente, que a inveja vai embora, que esse sentimento de mágoa após conflito também vai embora. O incenso ajuda muito tudo isso, tá? E aí, até trazendo um pouco de experiência aqui, então
principalmente no espaço terapêutico, na verdade é muito engraçado que quando algum amigo vai fazer alguma mudança, vai mudar de lugar, mudar de casa ou vão abrir um lugar novo, geralmente eles me chamam para eu poder acender os incensos lá, então eu acendo incenso, acendo bem no meio da casa. Os defumadores também, para trazer aquela limpeza em todos os cantos e purificar a energia, né? Como eu falei para vocês, eu faço um bem legal, que é esse incensinho, que ele vem em saquinho, né? E aí você coloca em cima do algodão, você bota fogo, eles fazem uma fumaceira, assim, é muito gostoso. O ambiente você percebe, até pelo cheiro dele é muito gostoso, e você percebe também que ele é muito bom. Uma coisa que eu queria falar para vocês, se vocês ficarem atentos com relação a incenso, é que incenso bom é incenso de fumaça branca. Incenso de fumaça preta é tóxico, tá? Então quando você for comprar um incenso, veja sempre se aquele incenso tá soltando fumaça branca. Fechou? E aí a gente vai agora para uma outra ferramenta que eu uso muito, além do Reiki. Todas essas eu uso com Reiki, né? Mas essa primeira, o incenso, ele não precisa tanto do Reiki, ele faz todo o trabalho sozinho. Já os cristais, eu uso muitos cristais com Reiki, não precisa também. A gente sempre tenta associar os cristais a alguma coisa, mas os cristais trabalham super bem sozinhos, né? Até porque os cristais, eles, além da decoração, eles têm funções também, né? Eles têm função de trabalhar continuamente no campo energético do ambiente. Eu não vou falar aqui sobre sessão de Reiki com cristais, eu posso até fazer um outro vídeo. Inclusive eu tenho um curso sobre isso, gente, de Reiki com cristais, um curso completinho, enfim, é bem legal. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então vamos lá. Antes de você usar os cristais, vamos supor que você... Vamos organizar aqui, né? Então, antes de você usar qualquer cristal, a primeira coisa que você tem que fazer, os cristais, para eles chegarem até você, eles são muito manipulados. Então, você já deve ter ouvido inúmeras coisas sobre como limpar cristal, né? Tem gente que deixa no sol, tem gente que deixa na lua por 7 noites. Eu não deixo cristal em sol, tá? Assim, a não ser que seja, por exemplo, um quartzo branco, um citrino, porque tem muitos cristais que, se ficam no sol, eles perdem a cor original. Então, por exemplo, o quartzo rosa não deixo, tem um outro que eu esqueci o nome, depois eu lembro aqui o nome desse cristal. Mas muitos cristais, eles danificam com água salgada e com sol. Então, qual que é o ideal para você limpar o próprio cristal, né? Primeira coisa, lembrei, se chama selenita. Selenita não se pode molhar e nem a turmalina também, tá? Esses dois cristais a gente não lava, a gente passa no máximo um paninho em cima, tá? E se você tiver Reiki, você limpa ele com Reiki. Então aí falando, né, sobre a limpeza do próprio cristal. E aí, qual que é a melhor forma de você limpar, por exemplo, uma ametista? A gente tem cristal em tudo quanto é canto aqui, ó. Eu tenho até esse daqui, ó. Eu adoro esse daqui, gente. Esse aqui eu uso em tudo quanto é coisa. Eu uso em tudo quanto é sessão de Reiki. Tá aqui a câmera. Tudo quanto é sessão de Reiki, eu uso em tudo quanto é lugar. Eu amo esse cristal. Amo. Eu tenho pêndulo também de cristal. Só que assim, esses cristais, você tem que saber qual é a utilização deles. Por isso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre cada um. Mas eles são bons para ambientes. Então, cristais de proteção, eu geralmente deixo eles próximo da porta. Eu deixo perto da janela, né? Então, por exemplo, na janela do quarto eu tenho um que fica bem em cima da minha cabeça ali, eu tenho uma janela em cima da minha cabeça, bem em cima da janela tem um cristal, um quartzo fumê, que ele fica bem em cima da minha cabeça, para poder proteger o ambiente também, limpar o ambiente, né? Mas aí, desculpa, voltando sobre a limpeza, eu não terminei, né? Então, para a limpeza do cristal, não recomendo deixar no sol e na lua, não precisa deixar no sol e na lua. O que eu recomendo é que você lave com água corrente. Os que podem ser lavados com água corrente, não precisa esfregar no sal grosso, porque ele vai riscar. Não precisa de nada disso, gente. É mais simples possível. Cristais são naturais, são da natureza. Então uma água é igual fruta. Uma água já lava,
né? Já deixa aquilo pronto para ser utilizado. Se você tem reiki, você limpa com reiki também, né? Água, deixa secar, você pode passar um paninho branco para secar também, cuidado com as pontinhas para você não danificar as pontinhas, e ele está pronto para uso. Então, como é que a gente usa assim para ambiente? Então, como eu falei anteriormente, você pode usar os cristais de proteção, você pode deixar perto de porta, perto de janela, fazendo um bloqueio das energias que entram, né, das energias que saem. Toda vez que você passa, se você deixa um perto da porta, você passa, ele também está ali fazendo a função dele. Você pode deixar perto da sua cama os de sono. Você pode deixar em cima da sua mesa do escritório, segurar, tem gente que deixa na bolsa. E assim, gente, quanto menos ritual, melhor. Quanto mais simples. Eu tenho falado em todos os meus vídeos. Todo mundo fica muito ritual, dificultando muita coisa. Quanto menos dificuldade, quanto menos ritual, melhor. Assim, quanto mais simples possível, melhor, porque é mais acessível, a gente não coloca tanto da nossa crença em cima, a gente deixa o que é natural trabalhar naturalmente. Esse é o ideal. Fechou? Então eu vou trazer aqui para vocês uns nomes de cristais aqui que vão ajudar. Por exemplo, a turmalina negra, ela vai trabalhar com a absorção de energia. Tem um cristal que ele nem é cristal, ele é um vidro na verdade, mas que muita gente usa, a gente vê um monte de lugar, né? É a obsidiana. Já ouviu falar na obsidiana? Ela traz limpeza muito profunda. Só que qual que é a questão da obsidiana? A obsidiana, ela limpa tudo. Tanto as boas quanto as ruins. Ela anula as energias. Né? A obsidiana ela é muito boa para isso, para anular, para zerar. Então, ela é uma energia, ela é um cristal muito bom para você ter num banheiro, por exemplo. Ou em algum lugar de passagem, que as pessoas passam, você não fica com nada, nenhum resquício. E no banheiro é a mesma coisa. Então, eu tenho inclusive obsidiana no banheiro. E eu tenho também uma obsidiana na entrada do meu espaço. Que a pessoa já chega com a energia zerada. Ela já entra com a energia zerada. Né? E aí eu já consigo fazer uma leitura um pouco melhor depois, logo depois na sessão. Uma que é muito boa, inclusive esse cristal que eu mostrei para vocês agora é desse material, mas é a ametista, né? A ametista ela é muito boa para meditação, ela faz transmutação, ela traz calma, ela é muito boa para sala, para quarto, para espaço de meditação, ela é muito, muito boa. E a ametista, além de muito boa, ela é muito bonita. Eu tenho um monte de ametista, mas eu tenho uma ametista desse tamanho, assim, ó, ela é enorme, ela tá lá embaixo. Que eu comprei, gente, ela é maravilhosa. Eu amo as minhas ametistas, eu amo todos os meus cristais, mas eu uso muito, assim. E aí qual que é o ponto da ametista também, né? Vocês podem ver que eu geralmente guardo o meu pêndulo, que é de cristal, eu guardo ele assim também, ó. Tá vendo? Eu uso o meu pêndulo de cristal, deixo ele em cima da ametista. Por quê? Porque a ametista tem um segredinho, que não sei se vocês já sabem disso. Mas a ametista e o citrino, eles limpam outros cristais. Então, se você tem algum cristal que você sente, esse cristal tá meio esquisito, deixa ele em cima, do lado, muito próximo de uma ametista, que a ametista tem esse poder de transmutar, né? Ela faz a transmutação das energias. A gente tem, então, o quartzo transparente, que eu também tenho muito por aqui, tenho um grande até. O quartzo transparente, ele é muito bom para amplificação de energia. Então, quando eu vou fazer uma mandala de cristal, fazer alguma mentalização com reiki, eu sempre trago o quartzo transparente. Ele vai trazer amplificação e ele é bom para a gente colocar próximo de janela, porque ele vai espalhar a energia e vai limpar a energia limpa pelo espaço, né? Espalhar a energia limpa pelo espaço. E esse cristal, ele é um cristal muito bom também, assim, eu deixo ele sempre perto, eu tenho uma pirâmide também, a gente tem tanta coisa aqui, tem uma pirâmide de cobre, né? Então eu deixo ele no centro da pirâmide de cobre para potencializar a energia dele. Esse cristal eu uso ele em tudo quanto é lugar também. Eu tenho um que ele fica muito próximo de uma ametista, também para amplificar a força da ametista, né? Agora, o que eu acho que é o principal, assim, para vocês, assim, tanto para mim, né? Eu me coloco nessa, assim, qual que é o principal? A gente tem que pensar no que faz sentido pra gente na hora da gente colocar. Aqui eu tô dando alguns sinais, aqui eu passei para vocês 4 ou 5, né?
Ah, até falei sobre a selenita. Deixa eu falar um pouquinho sobre a selenita para vocês. A selenita, ela é uma pedra bem frágil, só que ela é muito bom de transporte. Então, ela é muito bom para o lugar onde você faz sua meditação, onde você faz suas orações, perto da sua cama, porque ela é muito utilizada para transporte de mensagens, de sensações, né? Então, a selenita é um cristal muito bom para se ter por perto também. E aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando vocês forem pensar no posicionamento de um cristal, pensa no que faz sentido para você, porque às vezes para mim pode fazer sentido, para você não, né? Ai, Rodrigo, eu moro numa casa que minha vontade é colocar um cristal no meio da escada ali para as pessoas subirem. Nossa, arrasa, coloca ali, deixa ali emanar energia. Você vai saber onde colocar, a sua energia vai dizer também onde colocar. Então aproveita, sente os cristais. Na hora que você for comprar os cristais, pega na mão, pega geralmente na mão esquerda, que é a mão que a gente recebe energia, né? Pega na mão esquerda, pergunta: você é para minha casa? Depois leva ele para sua casa, sente aonde ele fica. Às vezes você compra um bem legal também, né? Assim, é sempre muito bom ter cristais, tá? Recomendo super, super. A única coisa que a gente não pode esquecer é que a gente precisa fazer essa manutenção de limpeza dos cristais também, tá? Essa limpeza pode ser mensal, então toda uma vez por mês. Gente, eu vejo muita gente, por exemplo, posta no Instagram, né? Coloquei todos os meus cristais no sol. Nada contra, não deixa ele 1 hora lá no sol. Deixa 5 minutinhos, tá? Porque eles podem, infelizmente, né? Eu tenho uma sala aqui no meu espaço que eu tenho uma... É como se fosse uma pirâmide, isso aqui grandona de quartzo rosa, né? E essa pirâmide ela ficava na sala que tinha aula de yoga. E aí eu coloquei essa pirâmide e a janela ficou aberta, só que não teve mais aula de yoga, eu deixei aquela sala fechada por um tempo. Só que eu não sabia que todo o sol da manhã batia nesse cristal. O cristal ficou muito escuro. Ele tá um rosa muito escuro. Ele perdeu aquela característica bem doce que o quartzo rosa tem, sabe? E aí, enfim, eu ainda uso e tal, mas ele alterou muito a característica, ele mudou muito, assim, eu já percebi que já não é o mesmo cristal. E aí, por último, gente, que eu vou trazer para vocês é o reiki no ambiente, né? Assim, como limpar o ambiente com reiki. Mesma situação, o reiki, gente, ele tem características e capacidades incríveis para limpeza de ambiente. Assim, é maravilhoso. Eu tenho tanta experiência com isso em situações de conflito, dentro de empresa. Ainda mais quando você tem o nível 2 e o nível 3, que você consegue emanar os símbolos sem estar lá presente, muda muita coisa. Então, agora, falando de uma forma bem prática, né? Assim, como é que a gente limpa o ambiente com reiki de nível 1? Reiki de nível 1, como eu falei para vocês, ele é um pouco mais limitado. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer reiki nos cristais e nas plantas daquele ambiente. E você pode efetivamente fazer nas paredes daquele ambiente também. Só que você vai ter que ficar aí uns 10 minutinhos em cada lugar, seja no cristal, seja nas plantas, seja na água que você vai tomar, seja nas paredes. Esses locais, eles são aptos e adeptos a receber, né? Gente, você pode fazer reiki inclusive no seu travesseiro. Tem um negócio que chama travesseiro do reiki. Tá? Nome criativo, né? Que você faz reiki no seu travesseiro por alguns dias para que ele fique recarregado de energia. E aí você deita nele e você dorme e você recebe reiki que está no seu travesseiro. Claro que você precisa recarregar ele com o tempo, né? Até porque a gente precisa fazer um amuleto de reiki, é muito difícil. Não é uma coisa simples de se fazer, né? Vou fazer isso aqui que vai ser um amuleto que vai emanar reiki para o resto da vida. É complicado fazer. Dá para fazer? Dá, mas é complicado. Quando você faz reiki num cristal, ele não fica para sempre com aquele reiki. Ele vai receber, emanar por alguns dias, depois você precisa fazer de novo, você precisa recarregar. Então isso aí com nível 1, simples. Agora, com o reiki de nível 2, a gente tem um protocolo bem específico, né? Você não precisa colocar as mãos no ambiente para isso. O símbolo da distância, eu vou falar, como vocês sabem, eu não falo o nome dos símbolos, né? Até porque o reiki tradicional Sui pede para a gente não falar o nome tradicional dos símbolos.
Mas o símbolo da distância vai permitir a gente trabalhar o campo energético daquele ambiente sem a gente estar nele. Então você consegue fazer reiki naquele ambiente, mesmo não estando naquele ambiente, né? Então você usa o símbolo da distância, o símbolo do poder vai direcionar a energia, ele vai amplificar a intenção da limpeza. E ele vai cortar as energias negativas. Eu falo muito que o símbolo do poder também é o símbolo do corte, né? Porque ele corta o que está manifestando também de energia negativa. Então é bom você sempre começar com o símbolo do poder e do corte. Como é que você faz, né? Primeira coisa, você se prepara, você mentaliza o local. Se você estiver dentro do local, você pode fazer com as mãos para cima, com as mãos para frente. Se você estiver longe do local, você pode fazer do mesmo jeito, mãos para cima, mãos para frente. E você vai se preparar, vai desenhar os símbolos e vai emanar a energia, né? Você vai fazendo o percurso por todos os cômodos, você vai trazendo atenção especial para os cantinhos, né? Atrás da porta, em cima da porta, atrás do armário, dentro dos armários, né? Todos os locais onde a energia pode ficar estagnada. Aí fala para você assim, Rodrigo, mas eu tenho um canto da minha casa que está sempre bagunçado. Então, se você não consegue desbagunçar, organizar aquele local, a minha sugestão é que você comece emanando reiki para lá. Porque ali você começa a tirar a estagnação de energia e aí logo em seguida você vai conseguir mexer e movimentar aquela energia, né? O reiki ele não vai substituir as outras ferramentas, tá, gente? Ele vai potencializar. Eu posso usar as 3 juntas? Super, eu faço isso aqui. Então eu faço incenso, reiki, cristal, e eu vou fazendo essa manifestação. Então essa é a ideia, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar que mais do que você limpar o seu ambiente é com que intenção você está limpando o seu ambiente. Reiki, a partir do nível 2, é muito importante a gente observar qual é a intenção daquilo, né? É sempre uma intenção positiva, sempre uma intenção com vontade, com inteligência mesmo, inteligência emocional para você poder trabalhar e ter o melhor daquele ambiente, né? É uma coisa que eu falo muito, é que reiki também é respeito. Então é você respeitar a casa, respeitar o ambiente e falar que essa energia do reiki nesse momento que você está aplicando é uma energia que é para realmente transmutar e trazer um local que te traga também respeito, força, calma, que te traga bom sono, bom banho, um ambiente que limpe também os seus cachorros, né? Isso para mim é o primordial. Toda vez que eu limpo aqui eu penso muito nos meus cachorros. Então assim, que os cachorros tenham a permissão também de ficar num ambiente limpo, preparado, protegido. A intenção é sempre o ideal, né? Então, por exemplo, se tem um ambiente que sempre tem muito conflito, então faça a intenção também de quebrar esse conflito, faz a intenção também de romper todas as causas, mesmo que for dentro de você que está gerando esse conflito, porque geralmente quando a gente tem conflito a gente culpa o outro, né? Mas às vezes o conflito também parte da gente. Então a gente, às vezes, eu sempre me irrito, não consigo não me irritar. Então faz o reiki com essa intenção, para você não se irritar mais, para você aprender as coisas também, para te mostrar um caminho de transformação, tá? E quando que a gente faz? Quando que a gente faz a limpeza energética do ambiente? Depois de uma discussão ou de alguma situação de tensão intensa, né? Então, assim, uma notícia muito ruim, uma discussão pesada com o marido, com o primo, com a visita, seja com quem for, no ambiente de trabalho. Então, você vai entrar numa reunião, por exemplo, daqui 10 minutos, né? Você é reikiano. Isso, gente, é um hack muito legal. Você vai entrar numa reunião muito tensa daqui 10 minutos. O que você pode começar a fazer? Antes de você entrar na sala, você já pode começar a fazer reiki, segundo nível ou terceiro nível, né? Naquela sala que você vai entrar. Para aquela sala estar com o ambiente preparado para você, com a energia conectada com você, ajuda muito, tá? Com energia pesada, visita pesada, em período que ficaram doente na casa, sabe? Quando tem alguém adoentado, ou você mesmo ficou gripado por muito tempo.
Você pode fazer mensalmente como uma manutenção de 15 em 15 dias. Se você recebe pessoas para atender no seu espaço terapêutico, eu recomendo para vocês que seja semana a semana, tá? Então toda segunda-feira, toda quinta-feira, todo sábado, sabe assim, escolhe um dia e faz sempre, para sempre garantir. Agora, você já fez uma semana e naquela mesma semana você sentiu que o ambiente está pesado, confia na sua intuição e vai, ó, arrasa com isso. E aí, gente, desculpa, para encerrar, acho que limpar o ambiente, ele é também uma ferramenta de autocuidado, sabe? Porque não é só pelo seu espaço em si. Se você mora numa casa, gente, que tem mais gente, limpa pelas pessoas que estão na casa também, né? Ah, mas minha família não acredita. Então limpa só seu quarto, mas sempre com aquela intenção positiva. Não é uma coisa que a gente não deveria ter essa sensação de egoísmo, né? Eu vou limpar só para mim, não limpa para os outros também, sabe? E você não precisa dessas 3 ferramentas todas ao mesmo tempo. Começa com o que você tem acesso primeiro. E aí você vai aprofundando. Liga um incensinho em casa, faz uma oração para limpeza e percebe, vê se mudou alguma coisa, né? Até como eu repeti aqui diversas vezes, o elemento mais importante em qualquer uma dessas práticas é a intenção, né? A intenção, a gente tem que estar ali, presente, no agora, com clareza. E se você não tem isso, você está limitando um pouco o resultado, né? Então, o resultado tem que ir além. É você ampliar sua mente para que isso vá muito além para você. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, faz um comentário, participa aqui comigo. Meus vídeos às vezes têm poucas visualizações, então eu preciso saber se meus vídeos estão bons também. Fechou? Muito obrigado. Tchau!